Hoje queremos falar sobre uma pergunta, que é tema de muitos debates, alvo de muitas dúvidas. Quem é Deus? Assim como tem muitos que acreditam em Deus, da mesma forma tem muitos que duvidam. Mas em 2 vídeos nós vamos responder quem é Deus por meio dos seus atributos. E certamente no final do segundo vídeo você terá motivos para crer ainda mais em Deus. Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Afinal, Deus abrange tudo. Porém, ele se manifestou e se revelou por meio da sua palavra. E por meio dela, vamos de uma forma resumida falar quem é Deus por meio dos seus atributos. Ninguém conhece Deus na sua totalidade. E de fato, ninguém nunca vai conhecer, porque a infinitude está em Deus. Esse é um dos seus atributos. Nossas lógicas não fazem parte do padrão de Deus. Por isso, falar sobre quem é Deus excede todo o entendimento. Deus se revela a nós por meio dos seus atributos, e por meio deles compreendemos o seu caráter. Seus atributos estão divididos em duas classes, os morais e naturais. E hoje nós vamos falar sobre seus atributos morais, aqueles que Deus possui e também podem ser encontrados em nós. Mas quais são os atributos morais de Deus? Deus é santo. Não existe erro ou pecado algum sobre Deus. E mesmo Deus sendo santo e perfeito, Ele nos ama mesmo nós sendo pecadores. Deus é amor. Tudo o que ele fez foi por meio desse propósito, o amor. Existem inúmeras provas desse amor na Bíblia e no nosso dia a dia, mas a maior prova desse amor foi manifesta em Jesus, quando por amor se entregou por nós. Deus é justiça. Mesmo conhecendo o seu amor, Deus é justo e, como Ele mesmo fala na sua palavra, tudo aquilo que semeamos, assim colheremos. A justiça de Deus pode até tardar, mas ela não falha. E o mesmo Deus que age com amor, age também com justiça. Deus é perdão. Sempre que pecamos, Deus tem um conserto, uma nova história. Basta confessarmos a Ele nosso erro, nos arrepender e seu perdão será aplicado a nós. A Bíblia nos fala que quando nos arrependemos, Ele nos perdoa e esquece as nossas transgressões. Deus é misericordioso. Apesar de sermos pequenos e falhos, Deus olha para nós e seu olhar é um olhar de misericórdia. Ele nos ajuda todos os dias, mesmo nós não vendo e entendendo. A sua provisão não falha, porque Ele é misericordioso conosco. Jeremias fala que pela sua misericórdia não somos consumidos. Deus é longânimo. Ele entende nossas intenções. Mesmo nós errando, Ele é paciente, generoso e bondoso conosco. Afinal, Ele nos ama. Um dos mais importantes atributos de Deus é a sua graça. Afinal, graça significa favor imerecido. É agir com bondade a alguém que não merece. Sua graça é manifesta todos os dias em nós. Sua graça nos deu a vida. Por meio dela, nós fomos reconciliados. Quando Jesus por nós se entregou, um favor imerecido. Afinal, quem merecia a cruz éramos nós. Esses atributos Deus possui, e a Bíblia nos traz diversos exemplos deles. E da mesma forma que Ele possui, Ele compartilha conosco. Ou seja, Ele tem e nós também podemos ter, buscando a Ele. Quanto mais eu busco a Deus, mais me torno parecido com Ele. Quanto mais me aproximo de Deus, mais dos seus atributos morais eu tenho, mais eu sou santo, mais eu sou amor, mais justo eu vivo, mais perdão eu expresso, e a graça que me alcançou eu também posso compartilhar com os outros. Hernandes Dias Lopes citou que nossa natureza é humana. Nascemos de humanos e somos parecidos com nossos pais. Esse é o nosso DNA. Porém, quando eu nasço de novo em Cristo, quanto mais intimidade tenho com Deus, mais eu me torno parecido com Ele. Mais de seus atributos morais eu tenho. Quanto mais eu buscar de Deus, mais o meu DNA será de Cristo.
Por isso é necessário nascer de novo, morrer para a nossa natureza humana e nascer para a de Cristo. Acompanhe o nosso próximo vídeo. Você vai compreender os atributos exclusivos de Deus e entender seu poder, a qual nos foi revelado. Ao compreender o tamanho e o poder do nosso Deus, você vai ver que nenhum problema é grande o suficiente perto dele. Por isso, confie nele. E aí, conhecendo os atributos naturais de Deus, com quais você mais se identifica? Você acredita ter o caráter de Cristo? Deixe nos comentários. E se você tiver alguma dúvida acerca do Evangelho, comente aí, que servirá como sugestão para os nossos próximos estudos. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e nos ajude a levar o Evangelho de Deus adiante.